Você está me dizendo que você demorou em média em torno de 4 anos entre você conhecer o mercado financeiro e você começar a conseguir tirar dinheiro dele, assim, de forma consistente. Começar a sobreviver dele foram 4 anos. É muito importante a gente deixar isso claro, porque a gente sabe a onda que a gente está vivendo, das pessoas chegar já querendo ganhar. É claro que hoje existem umas formas de você talvez acelerar um pouco esse processo, porque a gente tem mais conhecimento e tudo mais. Mas foram 4 anos, né? E nesses 4 anos, você não pensou em desistir? Teve algum momento que você pensou, cara, chega, isso aqui não é pra mim, isso não vai dar certo? Vou trabalhar de vendedor? Todos os dias, né? Mas e aí, assim, entre você começar a estudar lá com seu padrasto, que estava vendo coisas do mercado financeiro, mas ele estava vendo coisas mais fundamentalistas, para você cair num negócio de tipo operar no day trade, enfim, sendo Forex mesmo, mas operar no day trade, operar todos os dias. Como que aconteceu essa transição? Como que você conheceu realmente o day trade e vislumbrou que, cara, dá para fazer isso, eu posso ganhar dinheiro com isso? Qual foi essa expectativa inicial? Então, naquele material falava muito sobre day trade em si. Era mais day trade do que uma análise fundamentalista. Até uma apostila que eu lembro, ela era bem ressecada, ela tinha cheiro de guardado, né? E falava do day trade, das operações ali dentro do horário de pregão. E foi ali que eu comecei a falar, não, eu vou para esse caminho. É um caminho mais fácil. Aí que eu entendi depois que não era nada fácil, enfim. E aí você começou nesse caminho de ir. Você lembra, assim, como que você fez? Você abriu logo uma conta na corretora ou você primeiro foi estudar mais? Como é que foi esse processo de início para você? Quando eu conheci, eu já queria abrir conta na corretora, já abri conta, já pesquisei já como que eu fazia o aporte, já fiz o aporte, já comecei, baixei a plataforma na época e comecei a me aventurar no mercado, assim. O que aconteceu foi o que eu queria praticar para depois aprender. E aí, começou ganhando ou começou perdendo? A primeira operação, com certeza, foi gain. Aí depois veio a sequência de loss. E aí, como é que foi essa primeira sequência de loss? Qual foi o sentimento? Você lembra? Nossa, ó, vamos começar pelo sentimento do gain. O sentimento do gain foi sensacional porque eu falei, me encontrei e vou ficar agora bilionário porque é muito fácil. E depois eu comecei, a sequência de perda foi muito rápida, porque para ganhar foi rápido, mas para perder foi muito mais, porque a quantidade que eu perdi foi praticamente o que eu tinha guardado tudo em 3 dias. Então foi complicado, pesou bastante. E aí, depois dessa perda, assim, do tipo, tá, agora eu me deparei com a situação de que, ok, eu posso ficar rico, mas eu também posso ficar pobre. Qual foi a ação sua e por que você decidiu continuar? Do tipo, né, não, eu vou realmente levar isso aqui adiante, e aí você já começou a levar com mais seriedade, ou você ainda levou vários tombos até mudar essa forma de encarar? Então, eu voltei para os estudos, com certeza, e buscando, conciliando operacional junto com o estudo, né? Então, ali, eu sempre brinco, virou uma frase de praxe minha que é dinheiro de pouco eu já perdi de monte, né? Porque ali eu colocava um pouco, perdia, colocava um pouco, perdia, colocava um pouco, perdia, e aí começou a vir as sensações, ansiedade, medo, aquela questão assim, eu não sei o que eu estou fazendo, mas até você chegar na questão não sei o que estou fazendo, leva um tempo, né? Então, o bom que, para mim, se eu for colocar dentro da balança, dentro dos 4 anos, hoje eu faço 10 de mercado, mas dentro dos 4 anos que eu busquei para entender isso, não foi tão demorado. Bacana. Você está me dizendo que você demorou, em média, em torno de 4 anos entre você conhecer o mercado financeiro e você começar a conseguir tirar dinheiro dele, assim, de forma consistente. Começar a sobreviver dele foram 4 anos. É muito importante a gente deixar isso claro, porque a gente sabe a onda que a gente está vivendo, das pessoas chegar já querendo ganhar. É claro que hoje existem umas formas de você, talvez, acelerar um pouco esse processo, porque a gente tem mais conhecimento e tudo mais. Mas foram 4 anos, né? E nesses 4 anos, você não pensou em desistir? Teve algum momento que você pensou, cara, chega, isso aqui não é pra mim, isso não vai dar certo? Vou trabalhar de vendedor? Todos os dias, né? A sensação que eu sentia muito, Luana, era quando eu pegava e perdia,
E eu falava, o que eu vou fazer agora? Então eu tinha um sofá na minha casa pro lado de fora da varanda, e eu deitava naquele sofá e falava, sacava o dinheiro e falava, o que eu vou fazer? Com esse dinheiro que sobrou, eu tento um negócio ou eu volto pro mercado? Então eu pensei em desistir muitas vezes, e como eu já cheguei a desistir, ficar assim, vamos colocar uma semana, 15 dias sem operar, e falar, eu vou parar, e depois não conseguia, voltava para o mercado, mas sempre conciliando trabalho, né, junto com o trade. Então nessa época você trabalhava ainda, tava lá vendendo skate, tava lá na loja, tudo mais, nesses 4 anos. Saí da loja, montei a minha, aqui, aí eu saí da cidade, então eu morava em São José dos Campos, sou natural de São José dos Campos, e vim para Salto de Pirapora, interior de São Paulo, uma cidade que é 18 quilômetros de Sorocaba. E lá, o meu pai me ajudou a montar, ele vendeu uma van dele, ele tinha uma Topic, ele vendeu essa van, e ele me ajudou a montar uma loja de skate também. Na loja eu fiquei com ela 2 anos, e aí infelizmente a loja não foi para frente, porque não era uma cidade tão grande, a gente está falando de 45 mil habitantes, e assim, o skate é uma coisa bem, depende muito, então são poucos jovens que andam de skate. Então a loja não foi para frente, então eu comecei a fazer várias coisas, tá, Luana? Eu comecei, exemplo, vender calça legging. Então o meu pai, ele tinha uma loja de uma baby shop, né, que do dinheiro também, né, uma baby kids, e não foi para frente, não foi nem um ano, e ele conseguiu fazer uma troca, ele pegou um carro na loja e mais uma fabriquinha de calça legging, que era a máquina que corta, só que ele não quis levar isso para frente. Então eu falei, eu preciso ganhar dinheiro. Então eu fui para São Paulo, para o Brás, comprar matéria-prima, tecido para fazer calça. Então eu tinha ali as costureiras parceiras que né, fechavam as calças para a gente. Eu saía para a rua vendendo calça um dia, no outro eu operava, no outro dia eu vendia. Cheguei a comprar estoque de lingerie, né? Então infelizmente chegou um amigo que tinha uma loja e tinha quebrado. Na época ele falou, Rafa, eu quebrei minha loja de lingerie e eu tô com estoque lá, e eu estava capitalizado na época, né? Eu estava com pouco dinheiro, mas capitalizado, que deu para comprar o estoque, então saí vendendo lingerie também pelas cidades da região aqui. Já fazia um monte de trade, já fazia trade para lá e para cá na vida real, pra né? lá e para cá, e isso para levantar dinheiro para continuar operando, para me sustentar, óbvio, mas também para colocar dinheiro no mercado. E nessa época que você levava essas coisas em paralelo, assim, você já tinha a pretensão de viver do mercado financeiro? Ou por enquanto você não tinha essa visão ainda de que era possível? Não, era possível, com certeza, eu sempre pensei, mas antes disso eu tive que entender que antes do mercado se tornar a nossa renda principal, ele tem que ser a nossa renda, a nossa renda extra. Então eu só fui começar a ganhar quando eu comecei a entender que não tinha como resolver minha vida em um dia só, em um mês. Isso era um processo, esse processo era demorado. Então eu coloquei as minhas coisas em primeiro lugar e deixava o trade em segundo, até que um dia o trade se tornou a minha renda principal. E aí, como é que foi essa sensação, assim, do dia que você se deu conta de que você estava ganhando mais dinheiro no mercado do que nas outras atividades? Então, foi muito engraçado, porque eu lembro que eu conversava com a minha esposa e falava assim para ela, falava, Rafa, ela não entendia ainda do mercado, eu falava assim, eu já estava desenvolvendo minha estratégia, né? Então a minha estratégia, ela é baseada em pura estatística, então eu sempre entendi que o mercado é uma ciência. Eu nunca peguei do gráfico para fora, e sim da matemática para dentro do gráfico. Então, quando eu fiz essa conversão de entender que o gráfico é apenas uma capa e que a base estatística era muito mais preponderante, eu comecei a ter visões, assim. Eu falava assim, isso dá certo. E um dia eu cheguei nela e falei, eu descobri o Santo Graal. E ela falou, tá bom, tá bom. E foi muito rápido, Luana, que aconteceu que foram 4 anos de processo, mas depois que eu peguei e entendi o mercado, em 4 meses eu já tinha meu apartamento, já tinha o meu primeiro carro, que demorou para vir, entendeu? Então, assim, depois que eu entendi o jogo, que deu aquele estalo. É óbvio que no primeiro mês eu achei que foi sorte,
No segundo eu já fiquei feliz pra caramba, no terceiro eu já tava com a mente Já fica meio desconfiado aí. Exatamente, eu já estava indo bem, mas sempre planilhando e sabendo o que eu tinha que fazer, né? Então hoje eu sou um cara organizado, eu organizo a minha linha de raciocínio, eu organizo o que eu tenho que fazer no trade. Então acho que é papo para daqui a pouco, né? Exato, exato. E aí, nesses 4 anos você ficou operando o Forex, em que momento você largou o Forex? Não sei também se você largou, se você continua, mas em que momento que começou aí mercado brasileiro, né, e esses ativos do mercado futuro? Quando que veio para isso?